E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer dicas de layout de placa de circuito impresso. No caso aqui eu peguei o projeto do vídeo anterior da fonte de alta tensão, trouxe aqui para o KiCad e fiz algumas melhorias, como por exemplo eu adicionei o fusível para proteção e o resistor aqui para descarregar o capacitor. Então, depois que eu energizar a placa, depois de 110 milissegundos, ele vai descarregar totalmente o capacitor. Aqui eu tenho a ponte retificadora e aqui o capacitor para reduzir o ripple. E aqui é a saída onde eu vou ligar a minha carga. Em alguns projetos o pessoal não utiliza o diodo 1N4007, no lugar eles adicionam um Zener, por exemplo, para limitar a tensão em aproximadamente 12 volts. Também é possível fazer isso, mas no caso aqui eu quero trazer dicas de layout de placa de circuito impresso, então eu mantive um N4007. Eu já passei todos os componentes aqui para a área de layout e qual que é o objetivo? Eu vou fazer o layout aqui e depois eu vou trazer as dicas. Então vou fazer o layout. Aqui, pessoal, como eu estou trabalhando com componentes PTH, é preferível que a maioria das trilhas estejam do lado onde será soldado componentes. Então, aqui no caso, é preferível que as trilhas estejam no bottom layer, não no top layer, como eu havia iniciado o projeto. O top layer é legal quando você está utilizando componentes SMD. Então, aqui eu finalizei o layout. Depois eu faço a correção da serigrafia. Vamos ver como é que ficou o modelo 3D da placa. Então aqui será onde vamos soldar componentes. Então a maioria das trilhas estando desse lado aqui é melhor. A dica aqui é como a gente está trabalhando com tensões maiores, é muito importante, na verdade, é muito importante estar observando a questão da distância entre as trilhas e entre os pads, porque isso pode causar problemas. E outra parte importante é observar a espessura das trilhas. O KiCad, aqui no gerenciador de projetos, ele tem esse Calculator Tools. A hora que vocês clicarem aqui, vai abrir essa janela aqui. E tem a especificação dos espaços. No caso, a minha tensão máxima vai estar nessa faixa aqui. E eu preciso observar aqui em qual condição eu vou estar trabalhando. Aqui, no caso, é o A6, que tem componentes com os terminais sem coat. E o outro é o B4, External Conductors with Permanent Polymer Coating. Então aqui a distância, B4 0,4 mm e o A6 0,8. Então aqui, no caso aqui, observem o DX aqui. Na hora que eu pressionar espaço, ele zera. Aqui eu consigo fazer verificação rápida, 12 mm. Ok. Aqui, por exemplo, 11 mm. Aqui também 11 mm aproximadamente. Então aqui as distâncias estão ok. Vamos ver a distância aqui. Aqui é aproximadamente 15,033. Também está ok. Aqui nesse ponto, a distância vai estar 1,6 milímetros e com uma isolação no meio. Vamos ver a distância aqui desse ponto aqui que chega alta tensão aqui também. Aqui tem 4 milímetros. Na verdade aqui eu teria que ir pressionando o espaço para tirar a medida exata. Então toda vez que eu quiser medir uma distância eu pressiono o espaço ou utilizo a ferramenta aqui do paquímetro. Agora outra parte aqui que ele ajuda, essa calculadora, é dimensionar a espessura da trilha.
Então, por exemplo, para uma corrente aqui de 1 ampere, uma trilha de 0,3 milímetros estaria ok na temperatura de 10 graus. Só que é importante considerar também esse fusing current aqui. Padrão normal, 1 onça por pé quadrado dos fabricantes chineses. Essa aqui é uma espessura comum para eles. Uma trilha, vamos ver a espessura da trilha que eu utilizei aqui. Utilizei 0,5. Então seria necessário aproximadamente 7 amperes para queimar a trilha ali. Então aqui o fusível eu coloquei meio ampere, porque no projeto anterior eu havia considerado 20 mili. Então esse fusível aqui protege as trilhas do circuito. Então se por um acaso acontecer um curto-circuito aqui na saída, o fusível vai queimar primeiro, impedindo que queimem as trilhas aqui da placa. O tempo aqui para essa corrente causar o problema é de meio segundo. Então também é necessário observar isso no tipo de fusível, porque existem fusíveis tipo retardado, normal e rápido. E outra dica que o pessoal também faz em questão da alta tensão, se vocês forem adicionar o plano de terra, então vocês adicionam o plano de terra aqui no ponto de menor tensão. Não adicione aqui porque a alta tensão pode causar interferência se vocês tiverem, por exemplo, conectado aqui um microcontrolador, algum componente. E evitem, né? E outra coisa que o pessoal faz é isso daqui, que daí entra a questão do clippage e clearance. Clearance é a distância aqui. E o clippage, por exemplo, se quiser aumentar a isolação aqui entre esses dois terminais, pode fazer um recorte na placa dessa maneira. Isso é muito comum. Eu já utilizei isso daqui, principalmente em relés, porque se eu for trabalhar com uma carga de alta tensão, eu não quero que a tensão aqui influencie nas trilhas que passam aqui, por exemplo, do microcontrolador. E também o pessoal que faz fonte chaveada, eles usam muito esse recurso aqui do clippage para aumentar a isolação. Então isso ajuda. Uma dessas dicas que eu queria trazer nesse vídeo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.